Olá, que bom que você está aqui no nosso congresso, em especial na trilha de ferramentas tecnológicas e inovação. E nesta oportunidade nós vamos falar como a ferramenta tecnológica e a inovação, ela influencia em decisões empresariais mais assertivas. E para esse encontro, eu convidei aqui um querido amigo, um professor muito competente, um professor de fato diferenciado, professor Marco Antônio, ele é aqui de Minas Gerais, professor, coordenador na PUC, Minas, é professor da Fundação Dom Cabral, professor também em várias outras instituições, e está aqui para poder compartilhar conosco, além, claro, da sua experiência acadêmica, a sua experiência profissional de execução, ou seja, ele também é empresário na área de consultoria e contabilidade e também na área de software. Inclusive, vai trazer aqui exemplos práticos de como a tecnologia vai influenciar nas decisões empresariais assertivas do dia a dia. Então, eu já começo aqui agradecendo o Marco Antônio, agradecendo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de poder aceitar o nosso convite e estar com a gente aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Filemon, por essa oportunidade. Sempre muito importante conversar com os colegas, transmitir informação, multiplicar conhecimento, né? A gente sempre aprende nessa via de mão dupla, então para mim é um prazer estar aqui e, quem sabe, ao final ter deixado um legado, alguma contribuição que possa fazer as pessoas crescerem. Bacana. Marco, eu, quando estava ainda nos meus bancos de faculdade, ainda na graduação, eu ouvia muito falar sobre uma sociedade da informação, que era a sociedade da informação, ou seja, uma sociedade baseada na tecnologia da informação, uma sociedade dizendo que a informação ela valeria até mais do que grandes ativos, a informação ela valeria mais do que grandes riquezas. Enfim, e parece que nós estamos, de fato, passando por esse momento no mundo atual, né? Eu acho que sim. Na verdade, eu vim de um tempo mais remoto, né, Filemon? Eu, quando comecei com contabilidade, informatização era algo que não existia nos moldes de hoje. Eu peguei o final de muita mecanização, mas peguei o início da digitalização e da evolução desse processo. E a contabilidade veio junto com isso, né? Nós tínhamos aí uma situação de contabilidade muito arcaica, eficaz somente nas grandes empresas, muito pouco utilizada pelas empresas de médio e de pequeno porte. E nós temos aí alguns fatores que contribuíram para essa evolução. Posso dizer que o primeiro deles é a informatização mesmo, a digitalização. Ela encolheu, de uma certa forma, encurtou, de uma certa forma, os esforços que os contadores tinham para gerar informação por conta de ser mecanizado. Ganhou-se velocidade com isso, acuracidade também, e fez com que sobrasse tempo, de uma certa forma, para os contadores evoluírem no aspecto tributário, planejamento tributário, por assim dizer, e agora, mais recentemente, no lado da gestão, né, da controladoria, do comportamento gestional dos negócios. Também, ao lado disso, e não menos importante, nós tivemos aqui no Brasil especificamente a edição do Código Civil em 2002, né, na Lei 10.406, que tratou fundamentalmente do direito de empresas, um bloco específico para falar da necessidade informacional, da prestação de contas, responsabilização, corresponsabilização, por assim dizer, o accountability do contador, fazendo com que a contabilidade tivesse também a necessidade de evoluir na sua prestação de conta e na gestão da informação. E, por fim não, mas quase por fim, a própria Receita Federal, que, por outro lado, também se informatizou, assim como a Receita Estadual e Municipal também, tornando os processos mais ágeis, mais eficazes e mais transparentes. Então, nós entramos aí no disclosure, né, na evidenciação, na transparência da informação. E no compliance, porque nós precisamos de prestar conta dentro das normas estabelecidas em todas as esferas.
Isso resulta em quê? Né? Isso resulta em quebra da simetria informacional. Ou seja, a informação passou a ser algo muito evidente, passou a ser algo muito efetivo e é uma necessidade iminente da sociedade. Então, eu costumo dizer até nas turmas onde eu sou paraninfo, que preciso e fico muito feliz por fazer discurso aos meus alunos, né, os meus formandos naquele momento, onde eu digo o seguinte: nas mãos de um contador, né, nas mãos da contabilidade, passa o destino de uma sociedade. Então, se passa o destino de uma sociedade, então passa a gestão da informação. É efetiva a necessidade da tratativa da informação contábil com precisão, né, com fidedignidade, com tempestividade, com acuracidade. Ou seja, fazer com que essa informação chegue no tempo certo, chegue de forma assertiva, fidedigna e, sobretudo, numa linguagem que o usuário possa entender o que ali está acontecendo. Eu entendo que, efetivamente, a informação é um instrumento poderoso, é uma necessidade do profissional contábil do cenário atual. Bacana, bacana. E muito legal essa abordagem que você trouxe, Marco, do ponto de vista histórico da informação, porque, assim, muito se fala sobre, desde aquela época, e aí eu imagino que a época, com certeza a sua época, ela advém anteriormente à minha, mas em estudos a gente observou o seguinte: desde aquela época já tinha aquela ideia da primeira mecanização, depois a automação de processos, e agora nós estamos vivendo aí entre automação e inteligência artificial, e sempre vem aquela ideia de que o profissional ele vai ser desnecessário. Qual que é a sua visão do ponto de vista ou se o profissional, primeiro, se ele vai ser desnecessário de fato, ou se ele vai precisar de mudar o seu perfil para poder trabalhar com essas novas realidades? Muito bem. Eu não acho que o profissional será desnecessário. Eu parto dos seguintes conceitos para isso aí. Primeiro, isso é uma questão de disruptura. É uma questão de entender o processo como ele evolui. Eu gosto de dizer que toda vez que a inovação chega, primeiro ela destrói para depois construir. Isso aconteceu ao longo da história e vai continuar acontecendo. Muitos postos de trabalho se extinguiram, outros foram criados. Vamos voltar num tempo de novo para explicar isso. Antigamente tinha datilografia. Quando eu falei com a minha filha sobre datilografia, ela falou: bom, eu posso fazer se você me explicar o que é isso. Aí eu evoluí, falei para ela: não, isso é o mesmo que digitalizar, digitar. Digitar é algo que você compreende. Eu falei: bacana. Isso realmente eu compreendo. Mas para que eu vou digitar se eu posso tirar uma foto? E transformar. Tudo bem. E aí, não, mas naquela época a foto ainda era imagem. Hoje você consegue transformar a imagem em texto, se você quiser. Né? Eu estou fazendo um curso de inglês pela web. A minha professora me mandou um PDF que eu consigo escrever nele e ela corrige, edita tudo num PDF que ela me mandou em imagem. Coisa sensacional que eu não conhecia. Então, o que acontece? Eu entendo, Filemon, que a evolução ela é hoje um processo in natura e natural, não tem volta. Não tem volta. É um processo que ele avançará com uma velocidade cada vez maior. A tendência é ela ficar efêmera, porque ela não vai ser tangível, ela vai ser sempre intangível, mas as pessoas precisam estar por trás de tudo isso, a não ser um dia que a humanidade se extinguirá e somente a digitalização, robôs estarão tomando conta de tudo. Mas não é isso agora. Então, quando a gente avalia esse processo evolutivo, a gente pensa que as pessoas precisam acompanhar para e passo, estar juntos.
Isso quer dizer que eu preciso, primeiramente, trabalhar a minha prontidão para a mudança, eu preciso estar aberto aos novos cenários, aos novos comportamentos. Aí eu preciso abrir um parêntese que, infelizmente, grande parte da nossa classe tem resistência a isso. A classe tanto de contadores como de professores também. Então, uma resistência muito grande, porque ao lado dessa resistência, você tem o medo da perda, né? Eu vou perder o que eu sei fazer de melhor, que é estar presente, estar com o aluno ali, é presente, eu preciso ser um intervencionista junto ao meu cliente, eu preciso de estar lá com ele fisicamente, etc. Mas eu penso que as coisas se tornam mais fáceis se as pessoas aceitam de forma melhor. E se elas aceitam de forma melhor, elas começam a enxergar de outra maneira as suas novas realidades. Né? Normalidade é uma coisa difícil de dizer hoje, principalmente agora, depois do Covid-19, a gente passou a fazer uma série de coisas que a gente não imaginava que ia fazer. Eu confesso que eu tinha resistência por estar fazendo lives assim, fazendo vídeos, videoconferências, ainda que eu tivesse, né, e tenho ainda clientes que já tinham essa prática adotada. Ele é muito grande, então não tem condições de você estar em 24 lojas, é caro movimentar pessoas, então isso funcionava bem. Mas hoje não. Na nossa empresa, na Consultar, nós tivemos que ser muito ágeis de um dia para a noite. De fato, foi mesmo. De uma sexta para uma segunda, nós tivemos que rapidamente trazer todos os clientes aqui para dentro, mudar nossa forma de trabalhar, convencê-los de que aqui daríamos para fazer o trabalho, e assim a coisa aconteceu. E não foi diferente na universidade. Na universidade, o desafio foi muito maior. Em menos de 24 horas, nós tivemos que colocar 40 mil alunos na graduação, com aulas síncronas, com professores também, nós estamos falando de 6 mil professores, e sem treinamento e sem dominar muito bem a informação, mas a coisa acontecendo. E agora, recentemente, nós tivemos que entrar com a pós-graduação, você acompanhou isso, você viu, mas tudo foi viável, tudo foi possível. Hoje, nós temos aí uma diferença onde às vezes as pessoas não querem voltar mais para o físico, elas preferem aqui. Eu tenho alunos, por exemplo, que eles não querem o trânsito, eles se sentem mais fáceis aqui, mais confortáveis aqui. Mas para isso nós precisamos mudar modelos. Por exemplo, eu não posso ter mais o conceito anterior de provas. Meu sistema de avaliação tem que mudar. Eu tenho que entender que o meu conhecimento tem que ser compartilhado evolutivo, ele não pode ser quantitativo. Eu não posso me preocupar se o meu aluno está copiando ou não, se ele está recebendo uma informação por Bluetooth ou não. Eu tenho que entender que os processos hoje são diferentes e vão continuar sendo diferentes sempre. Né? Então, eu acho que isso passa muito pela questão da aceitabilidade, a aceitabilidade do eu estou disposto a fazer o diferente. Eu estou disposto a fazer diferente. Então, eu E consigo isso gera um com isso. desconforto, não gera, Marcos? Porque, É, assim, por exemplo, eu convivo um pouco próximo ao mundo acadêmico, no sentido de também ser professor e conviver com colegas professores, e cada um tem a sua característica, né? Tem professores que ainda gostam muito, por exemplo, da ideia da prova. Na prova, os alunos vão ver, de fato, o que eles aprenderam ou não. E a hora que fala que esse conceito de prova tem que mudar, isso choca, não choca? Esse com comportamento. certeza. Isso aí é não estar com prontidão para mudança, é o desconhecido, é a perda. O professor ele vai dizer, poxa, mas aí eu não garanto que o aluno vai aprender, mas os processos de aprendizagem hoje são diferentes. Eles são construtivos, behavioristas. Hoje as salas são metodologias ativas, salas invertidas, o aluno tem um papel mais importante que o professor. Então, você tem que construir a sua avaliação no processo que você vai ensinando. A mesma coisa você faz com os seus colaboradores lá na sua empresa. Eles aprendem o fundamento e aprendem a prática. Se eles não tiverem o fundamento de interpretar a legislação, eles vão fazer errado a prática. E é assim que funciona. Então, não existe aspecto teórico, aspecto prático. Existe o aspecto da fundamentação e da aplicação do conhecimento naquilo que você precisa fazer. Então, Alô, Marco? O curso. é.
Aplicação do conhecimento. Eu estava dizendo o seguinte, vamos sair um pouco da sala de aula para entender como que isso funciona no curso de Ciências Contábeis e na sua empresa de contabilidade. Você recebe uma norma nova que veio do Covid e que você tem que se adaptar a isso, e independente do Covid, mas você sempre tem, e como que isso funciona? A primeira coisa que você precisa ler é o fundamento, você tem que ler a norma, você tem que ler a interatividade com a lei. Então, isso é teoria? Ah, tá bom, quer chamar de teoria, fica à vontade, mas isso chama-se fundamentação legal. E aí, a partir da fundamentação legal, você precisa pôr isso na prática. Então, você só vai fazer uma boa prática se você entender a fundamentação legal. Se não fizer isso, vai dar jurídico. Você vai ter que trazer para uma fundamentação jurídica, porque você vai ter um processo para se defender lá na frente e vai dar as discussões que a gente vê nos plenários. Então, eu entendo que se você trouxer isso para dentro da sala de aula, o processo é o mesmo. O aprendizado ele constrói no construtivismo. Você tem que construir junto, chama-se learning by doing. Você aprende fazendo. Então, você tem que ter o fundamento e tem que ter a aplicação dele. Então, a avaliação ela se dá no primeiro momento. Eu faço assim. Quando começo a ensinar um aluno, ele começa a ser avaliado com a sua participação, interatividade e interesse dele no que eu estou ensinando. Ele começa aí. Se eles estão... Para mim, tem um valor muito maior. Eles construírem juntos, tirarem dúvidas, trocarem informação, trocarem arquivo, mandar para o Bluetooth, etc., do que ele fazer uma prova para mim individualmente no fim. Isso faz parte de 20 anos atrás. Mas eu quero pegar esse gancho aí para a gente iniciar o pensamento sobre a questão da fundamentação legal. Nós sabemos que a gente vive aí dentro de um âmbito que a gente... E nós, como contadores, e aí a gente está falando aqui predominantemente para contadores, embora provavelmente tenha aí também nossos ouvintes administradores, nossos ouvintes advogados, entre outros, nós estamos falando predominantemente para contadores. E aí, dentro dessa questão, contador, do ponto de vista da ponta, ele começa o entendimento dele dentro de uma fundamentação legal. Porque tudo é normatizado, né? Tudo é normatizado. Vamos pensar do ponto de vista... a primeira situação. Se a gente está falando de um lançamento contábil, com certeza está previsto em uma norma brasileira de contabilidade, seja ela simplificada, seja ela mais complexa, mas ela está contida dentro de um normativo contábil, uma norma brasileira de contabilidade. Se a gente está falando de tributos, ela está prevista dentro de uma normativa, seja ela uma lei, seja ela ordenamento legal ou infralegal. Se a gente está falando de trabalhista, da mesma maneira. Ou seja, a informação, o que vai chegar no relatório, o que vai chegar lá na frente, usando a tecnologia e a inovação, primeiro ele parte de uma fundamentação legal que é algo interpretativo, subjetivo. E aí eu volto a uma... Eu gosto de falar sempre sobre uma mudança que o mundo teve, onde as pessoas melhores elas estavam no final do processo. Ou seja, se a pessoa ela tinha um conhecimento grande, ela era colocada para conferir as informações. E, na verdade, hoje, se a gente olhar do ponto de vista lógico, se a informação for gerada de forma errada, a consequência dela vai ser errada. Então, o ideal é que a gente passe o conhecimento para o início da cadeia. Você entende essa situação dessa maneira? Eu queria, para a gente começar a tratar da cadeia da informação dentro de uma empresa. Ela nasce de uma questão subjetiva, ela tem que ser interpretada, transformada em algum dado, esse dado é registrado, ele é processado para depois a gente continuar aí trabalhando esse processo até chegar no resultado. Eu queria entender contigo se você concorda com essa ideia de que o conhecimento ele precisa ser trazido para a ponta onde nasce a informação. Sim, eu concordo. Eu acho que a gente tem que entender isso como um percurso formativo.
Isso é uma base do conhecimento. Então, a partir do momento que você recebe uma nova norma, ela é desconhecida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, no início de tudo, é entender aquilo que veio para você. Olha, a partir de agora é assim que funciona. Talvez essa seja uma das fases mais difíceis, a interpretação, a parte intangível do processo, que é a interpretação, é o entendimento. Como a contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência social, ela é passível de interpretação, assim como o direito também é. Então, você pode ter uma interpretação diferente da minha. É isso que vai provocar as competências diversas e as discussões futuras e os resultados diferentes. Porque, senão, seria uma ponte que a gente vai construir ali com cálculo de engenharia e, se deu errado, cai, se deu certo, não cai. Isso é exato. A ciência contábil não é. Então, no primeiro momento, lá no input da informação, o contador precisa de ter um tempo dedicado e ele tem que desenvolver essa habilidade de interpretação e, sobretudo, de troca de informação. Porque esse é um momento rico, porque o risco, a gestão de risco, ela começa aí. Você vai mitigar o seu risco no início, se você entendeu perfeitamente, completamente, e, sobretudo, se você compartilhou esse entendimento com alguém. Porque o risco da contabilidade está explícito, muito evidente, na interpretação e no ato decorrente daquela interpretação. Então, quando nós estamos diante de um fato como este, acho que o nosso primeiro passo tem que ser: deixa eu entender o que veio para mim. Então, eu preciso de fazer a interpretação, o lado intelectual, o lado da inteligência do processo. Acho que o contador tem que se preocupar muito com isso. E muitas vezes o contador se preocupa muito com a mecânica. A mecânica é fácil. A mecânica que eu me refiro é como que eu faço modus operandi daquilo que eu interpretei. Bom, isso é customização. Hoje você está cercado de informações para isso, de profissionais competentes que conseguem traduzir o seu pensamento em aplicação, que é o que nós chamamos de aplicativo. Aliás, isso hoje está muito barato, hoje você consegue fazer isso muito facilmente. Agora, eu costumo dizer, assim como o papel, o aplicativo aceita tudo. O que você escrever lá, o que você pôr lá, ele reproduz. Os computadores são burros. Eles são bits e bytes, eles conseguem ler pares. Eles ainda não desenvolvem o senso crítico de um pensamento não matemático, não bio, da inteligência. Nós conseguimos. A informatização ainda não. Então, dependendo do que você coloca, ele interpreta. Se você colocou certo, ele interpreta certo. Mas o que ele pode fazer é crítica, te dizendo: olha, essa informação sua aqui não confere com o banco de dados da Receita Federal, porque os parâmetros não estão iguais. Mas se os parâmetros estiverem iguais, você faz qualquer coisa. O problema é parâmetro. Então, eu entendo que a importância hoje do profissional da contabilidade, mais do que nunca, está no início dessa cadeia, no início desse percurso. Ou seja, como é que eu recebo uma nova informação, como é que eu estou trabalhando essa informação, minha prontidão para essa mudança, eu preciso aceitar que a coisa mudou e eu preciso dedicar um forte tempo para isso. E não preocupar lá na frente como que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é um outro momento. Lá na frente eu penso como eu vou fazer isso. Que seja no Excel, que seja no papel, que seja num sistema, no aplicativo, isso pouco importa no primeiro momento. Então, eu entendo, não só na interpretação da legislação, mas como o trabalho contábil como um todo, a parte racional ela está no entendimento do fato, do ato pelo contador, na sua origem, no input de dados. Se ele fizer uma boa interpretação aí, ele mitiga o risco e ele tem chance de reproduzir isso numa boa informação no final. Porque logo em seguida você vai entrar na fase do processamento. Aí, ok. Processamento só vai sair bem feito se você entendeu a primeira parte corretamente. Que se você não entendeu ela corretamente, você vai produzir um processamento errado. E o que você vai fazer de entrega no output? Uma entrega errada, seu risco acentua. É como se a gente dissesse, a gente diz em auditoria, gasta-se mais horas no controle interno para gastar menos horas nos testes substantivos. Ou seja, se você garantir que o controle interno está bom, então você vai precisar de menos testes lá na frente. E o inverso é verdadeiro. Se o seu controle interno não está bom, você vai gastar uma infinidade de horas nos testes substantivos lá na frente. A mesma coisa na interpretação de uma informação. Se o computador não se assegura que ele não está bem informado no início do seu trabalho, ele vai ter riscos acentuados lá na frente, quando ele gerar a informação final. Isto, hoje, é facilitado por conta das ferramentas que temos.
dos meios digitais que nos auxiliam bastante. Antigamente, a gente tinha que sentar numa máquina e digitar isso, mandar um fax, fazer um telex, qualquer coisa assim. Hoje não, hoje você faz aqui em 5 segundos, você produz uma informação. Eu acho que a situação, voltando naquela tua primeira pergunta, é isso aí, as coisas mudam. Então, a tecnologia ela vem contribuir para o contador, mas dá espaço a ele utilizar de coisas que antes ele não utilizava. Ou seja, utilize mais o seu cérebro, a sua inteligência técnica, que é peculiar do contador, ao invés de ficar pensando na modularização, na mecanização daquilo. Isso é o menos doloso ou doloroso do processo. Isso, inclusive, está bem evidenciado quando a gente fala sobre as recentes, não mais tão recentes, mas recentes modificações do regulamento contábil e da essência sobre a forma, por exemplo, onde ela privilegia a questão mais, vamos dizer, subjetiva em detrimento das questões mais objetivas. Então, dá ao contador um nível maior de percepção, mensuração, análise e crítica do processo, né? Sim. A própria Lei 11.638, de 1 de dezembro de 2007, ela traz uma evolução nesse contexto. Ou seja, o contador ele não precisa mais de ser aquele cara mecânico e burocrático do débito e crédito. Isso o sistema faz. Você tem que tirar a essência desse débito e crédito e contribuir com isso. Aí eu acho que tem problemas, porque temos contadores que não soltam isso. Eles não estão com prontidão para isso. Então, eles, assim como professores não estão com a prontidão de abrir mão da prova ou das provas, você tem profissionais da contabilidade que não abrem mão de certos procedimentos contábeis que hoje não são mais necessários. Ou seja, você faz uma conciliação contábil hoje totalmente digitalizada. Mas eu entro em clientes que tenho que a conciliação ainda está no papel. Então, a perda de tempo, velocidade com isso é uma coisa absurda. Então, você pensa numa base, porque as bases se multiplicam. Você pega uma base de uma empresa que tem 16 mil lançamentos, 20 mil lançamentos por mês, até mais do que isso. Imagina se você não for fazer um processo de conciliação contábil, que é necessário, através da informatização. Aí você tem a tecnologia a seu favor. É parâmetro, isso é mais com menos, menos com mais, 0 com 0, 1 com 1, isso é parâmetro. Aí o contador perde tempo com isso, ele quer fazer uma validação final, uma checagem, uma revisão? Pô, aí ok, o nome está dizendo, vou fazer uma revisão. Nós precisamos revisar a todo momento nossos trabalhos, porque o risco também está aí. Mas construir, não existe isso. Então, quando a gente fala essência sobre a forma, você está querendo quebrar esse parâmetro. Você está querendo mudar esse formato. Você está dizendo, olha, tudo bem, a legislação está dizendo isso, e você vai aplicar aqui, mas você tem essa essência aqui que não está na legislação, você tem que considerá-la também, porque ela vai ser um efeito resultante no futuro. Ora, se você está falando do CPC de provisões e contingências, é totalmente essência sobre a forma. Você está enxergando alguma coisa que não se materializou ainda. Começou no passado, identificou no presente e vai resultar no futuro, com razoabilidade. Então, isto aí não tem materialidade, você pegar, bater a mão, pegar tangível. Não, isso aí está no cérebro, na mensuração do alcance da visão que aquele profissional consegue fazer. E isso é muito rico que você está falando, Marcos, porque nos dá a entender que, na verdade, o contador ele era um operador de tecnologia. E, na verdade, agora ele vai passar a ser um utilitário da tecnologia, ou um utilizador, vamos chamar assim, da tecnologia, em paralelo. Ele não vai interferir na tecnologia propriamente dita, mas ele vai usar tudo aquilo de benéfico que a tecnologia nos traz para gerar resultados que aí a gente chama, e é interessante porque nós temos também nesse módulo uma palestra sobre economia criativa, né, a qual faz parte do âmbito de serviços, e aí, de fato, realizar o que é a economia criativa, ou seja, a criação através de um pensamento, não é isso?
Exato. Vamos tentar enxergar isso como três blocos. O primeiro bloco é o bloco do input, que é a interpretação daquilo que você precisa tangibilizar, é o conhecimento. Tá? Então, naquele momento, você recebe a nova informação, você vai se debruçar entre ela, então você vai tentar estudar a lei, a norma, a regra, a prática, o caso em si, o fenômeno. Então, você está trabalhando a informação ali. O segundo bloco é o bloco da inovação, da digitalização. É a transformação daquilo que você entendeu em algo que vai resultar em um final. Então, é a conversão, a conversibilidade entre a informação e a entrega, é o processamento. Esse processamento é aí que entra a inovação tecnológica. Por isso que eu não tiro o profissional do processo. A informação tecnológica, no nosso âmbito, ela não é uma matemática absoluta, ela é uma interpretativa. E ela é consultiva. E, no fim, você tem um terceiro bloco, que é o output. O que você entrega? Você entrega uma resultante do primeiro e do segundo bloco. Quanto melhor você for no primeiro bloco, você vai ser no segundo e vai ser no terceiro. Agora, o terceiro vai ser entregue como? Ele vai ser entregue através de uma ferramenta, de um relatório, de uma plataforma, de um aplicativo, não importa. Mas vai precisar de alguém fazendo aquela conversão em informação e alguém entendendo aquela informação. É como está escrito lá no CPC 00 da estrutura conceitual. Você tem que gerar uma informação para alguém que tem um mínimo de conhecimento interpretativo do que você está levando. Não adianta você fazer uma linguagem que ninguém entenda, mas também não adianta você fazer uma informação para quem não se importa com aquilo. Porque se ele se importar, ele tem que ter um mínimo de conhecimento necessário para ele entender o que você está falando, senão você está jogando palavras ao vento. Então, você tem pessoas ao longo de toda essa cadeia desenvolvendo isso. Ainda não consegui enxergar para os próximos 20 anos a desintegração disso. Agora, você precisa mais da humanidade. Está ótimo. Então, vou botar a máquina para trabalhar para a gente e a gente vai só viver a vida. Está excelente. Nós não vamos precisar mais de nada. A máquina faz tudo. Se a máquina faz tudo, você não precisa ter esforços para nada. Como isso ainda não é verdade, não existe ainda, então a gente precisa de ter essa interatividade, mas com o olhar de que as coisas mudaram. Você vai fazer reunião com o seu cliente aqui, como nós estamos fazendo agora. Não é mais aquela questão presencial, aquela questão de tocar, aquela questão de estar no lugar, né? E se eu disser a você que um dos negócios que tendem a encolher, a não ser que criem outro formato, é a aviação, hotelaria. Por quê? Porque antes eu viajo bastante, muito, eu pegava um avião aqui, saía de casa 4 horas da manhã para estar em São Paulo 8 horas da manhã, para fazer uma reunião de 1 hora, para pegar um avião às 12, 13, para estar aqui às 14, para estar em casa às 16. Só de táxi eu gastava 1 hora de traslado de um lado para o outro. Então, quanto ficava isso? Bom, vamos botar no barato, ficava em R$ 400, passagens baratas, não tem hotel, táxi barato, Uber, não é? Do mesmo jeito, isso se chama... é o mesmo caso que acontece que acontece na disruptura, que eu estava me dizendo, é o mesmo caso que acontece com o Uber. O Uber veio e quase extinguiu os táxis. Mas eu não sei agora se o Uber também vai estar um pouco, de certa forma, comprometido. Por quê? Porque muita coisa vai acontecer aqui. É muito, dependendo da situação, muito mais fácil eu conversar com o meu cliente por aqui do que pegar um avião. Ele mesmo vai querer isso. Falar, olha, vem aqui só no necessário. Não vindo, não precisa. Não, mas agora eu preciso que você venha, tá bom? Daí eu vou. Sabe? Com relação ao Uber, por exemplo, a gente, que é uma empresa baseada essencialmente em tecnologia, já se fala que a tecnologia do Uber está ameaçando a indústria automobilística. Já faz tempo, sim. Não só a indústria automobilística, mas a própria rent-a-car, as empresas de locação de veículos. Isso. Inclusive, há provisões, por exemplo, que saíram recentes,
de que a indústria automobilística vai ter aí retração nos próximos 15 anos e tal. E aí, olha, isso é interessante porque é uma gestão de informação, porque, teoricamente, o carro ele era um bem pouco utilizado do ponto de vista de vida útil versus utilização efetiva. A pessoa que vai ao trabalho de carro, ela usa de manhã e usa à tarde. O carro fica parado durante o dia todo e fica parado à noite. Então, a utilização efetiva do veículo era baixa. Essa pessoa vai deixar de comprar um veículo para poder realmente utilizar um serviço. E esse serviço é baseado em informação. E aí é um negócio muito interessante, porque a gente pensar que uma empresa de informação, de tecnologia, que não tem um veículo, mas que ela tem a informação de quem precisa e de quem oferta, então ela faz uma intermediação de negócio, ela consegue ameaçar, vamos chamar assim, todo um mercado que já estava consolidado, que é o mercado de veículos. Isso é algo para a gente repensar do ponto de vista de como lidar com esse novo mundo da informação, né? Na verdade, isso já vem sendo discutido há mais tempo na indústria automobilística, a gente está muito próximo disso aqui na nossa empresa, a gente vive esse mercado há muito tempo, mas eu vou continuar fabricando veículos. Se esses veículos serão ou não veículos à base de petróleo, de combustível fóssil, eu não sei. Mas a tendência é que não sejam, né? É que não sejam carros elétricos, já vai melhorar. Agora, a produção ela vai diminuir. Quando a gente fala de Uber, por exemplo, a gente está conversando assim numa redução de processo. Essa redução de processos de produção ela vai acontecer, com certeza ela vai acontecer. Mas também, por outro lado, você tem um caminho sem volta que é assim, já estava acontecendo. As pessoas vão utilizar essa economia criativa, essa economia compartilhada, porque aí não é só Uber, você tem o iFood, você tem o Uber Eats, você tem locadores de veículos, já é um processo desse, quer dizer, ao invés de você comprar o veículo, você aluga, e assim vão dezenas de outras coisas acontecendo que vão fazer com que as pessoas elas tendem a gastar menos por conta de que alguém gasta por elas. O que ainda inibe... E que eu acho interessante que isso tudo é baseado em informação, né? Então, mas você precisa de ter, veja só, o que te garante, o que te dá condições e te dá a segurança de você pegar no Uber? A informação preliminar de que você pode pegar no Uber. A informação preliminar de que mostra quem é o veículo, qual é a placa dele, quem é o motorista, e para o lado do motorista, quem é o passageiro. Você está, através da informação, mitigando riscos que estão ali iminentes. Então, o que nós temos aí? Nós temos, de um lado, a informação, nós temos, de outro, instrumentos. Do mesmo jeito que eu tenho informação de um lado, do outro eu preciso ter uma plataforma que me ajude a transformar aquilo em resultado. Então, como que eu consigo hoje chamar um Uber? Eu consigo chamar um Uber porque eu tenho um sistema, eu tenho uma empresa que está por detrás disso, que teve essa sacada aí e conseguiu fazer isso para mim. Bacana. Mas aí, voltando um pouquinho naquela... Eu gostei dessa ideia dos blocos, porque ela ficou bem didática para a gente identificar essa questão. Primeiro tem os inputs, depois o processamento e depois os outputs. Teoria dos sistemas, né? Teoria do sistema macro. Dentro dos inputs, você já falou muito sobre a questão de quais são as variáveis que trabalham ali, a questão da interpretação, da subjetividade, de uma análise um pouco mais acurada. O processo em si,
após configurado, ele se torna um pouco mais automatizado, ele se torna ali algo um pouco mais repetitivo, não é isso? Essa é a velocidade que as empresas de contabilidade precisam ter hoje. Como que seria essa velocidade? Você vai conhecer a informação no primeiro momento e você tem que ter um mecanismo, você precisa ter um parceiro, você precisa ter um modo, um movimento que vai fazer com que você transforme aquela informação que você obteve ainda há pouco em resultado. Então, você precisa de ter... você tem que ter a tecnologia a seu favor. Então, hoje, quando você fala em contabilidade digital, quer dizer, então, que você vai ter uma contabilidade no seu celular? Mas, assim, é muito diferente de quando você tinha lá atrás a nota fiscal emitida por computador. Eu vou me lembrar aqui do tempo que eu era diretor na Seven Boys. A gente tinha pronta entrega, passando a roteirização nas ruas. Então, nós fizemos uma evolução naquela época, falo nós, porque fomos nós mesmos que fizemos com a antiga DataSul, que hoje é TOTUS. Nós usamos aquele sistema, nós é que desenvolvemos com eles a roteirização para criar o Palm Top. As notas fiscais eram tiradas do Palm Top ali para o cliente na hora que ele chegava na frente do pequeno empresário. Então, a contabilidade tende a ser uma contabilidade assim, é desejável que seja, que na hora que o contador ele termina a contabilidade, dentro do prazo estabelecido, ele suba isso para uma plataforma que o cliente dele enxergue isso lá na mão. Olha, chegou meu balancete aqui, ó. Ele não precisa de ficar cobrando do contador a entrega do balancete. Esse balancete chegou para ele no quinto dia útil, no terceiro dia útil, já está na mão dele aqui. Ah, mas isso é impossível. Não, não é impossível, não. É possível, sim. É só você trabalhar os processos, porque no meio de tudo isso aí tem processos. E os processos, infelizmente, no Brasil, eles sofrem um problema que se chama cultura. A cultura no Brasil é um antiprocesso. A cultura do Brasil é burocrática, ela não enxerga que é preciso ter informação certa. A contabilidade já sofreu demais com isso. O contador é chamado de darfeiro, o cara que emite DARF no valor que você quiser, para pagar o imposto que você quiser, essa coisa absurda que a gente conseguiu lutar fortemente para acabar com isso. Posso te dizer que a minha geração, principalmente a geração de professores que estão comigo na universidade, a gente lutou muito para acabar com isso. Essa questão do contador tem essa informação. O contador faz 2 mais 2, 6, 5. Não, senhor, 2 mais 2 serão sempre 4. Os efeitos podem chegar a 5 a 3, mas a matemática de 2 mais 2 são 4. Ninguém muda isso. E o contador que é ético, se o cara quiser que ele faça isso, ele fala, obrigado, eu não vou fazer isso para você. Mas então você não vai ser mais meu contador? Ótimo, então não vou ser mais seu contador. Pode encerrar o contrato. É isso que a gente tem que pensar. Nós temos que zelar por isso. Então, a cultura é um problema. A cultura precisa ser quebrada. Agora, o elo fraco dessa corrente é o contador, porque na hora que dá qualquer problema, é o contador que vai ser responsabilizado pela Receita Federal, pelo Ministério Público. O empresário vai ser o primeiro a dizer, não, eu contratei ele porque ele sabe, ele que falou para eu fazer isso, falou aquilo. Eu não sabia nada, né? Eu não sabia de nada. Então... mas adiantou o honorário que o cara te pagou? Soma o honorário dele todo e vê se paga um advogado para te defender. Provavelmente não vai dar. Provavelmente não vai dar. Além disso, a gente tem aquela questão também da própria responsabilização trazida nova pelo Código Civil, né? Sim. Que aumentou, que arrochou aí, vamos dizer assim. Lá no Código Civil, o contador ele é duplamente responsabilizado. Primeiramente, ele é responsabilidade tecnicamente, ele é responsável porque ele é o responsável técnico. Então, quando ele é bacharel, ele assume a responsabilidade pela profissão. E ele é partícipe, porque tudo passou na mão dele. Ou seja, inclusive existem legislações tramitando nesse sentido, de que o contador ele é obrigado a denunciar a empresa quando diante de uma fraude. Porque se ele não fizer isso, ele é partícipe. Se ele é um contador externo, ele até tem um pouco mais de saída, mas se ele é interno, ele não tem saída nenhuma. Ele sabe de todas as informações, tudo que acontece na empresa acaba na contabilidade. Ora, vou só fazer um parêntese. Se você pegar os casos históricos de escândalos no nosso país, exceto da Lava Jato, todos os outros envolveram contadores. Todos os anteriores envolveram contadores. Eu estudei todos. O último da Lava Jato não envolveu. Por quê? Porque ele foi feito acima dessa esfera. Ele foi feito na camada de ozônio, onde, quando desceu para a contabilidade, o fato jurídico contábil era perfeito.
Então, não havia nenhuma maquiagem contábil, não havia nenhuma montagem de balanço. Isso não aconteceu. A contabilidade civil para rastrear, fazer a rastreabilidade, mas não houve nenhuma modelagem contábil para isso. O contador, você não viu nenhum contador envolvido nisso dessa forma? Pega na história que você vai ver. Talvez um ou outro caso de um idiota que se propôs a fazer isso. Mas não houve. Aconteceu da nível de gestão para cima, não envolveram essas pessoas. E por que não envolveram? Porque sabe-se hoje que a contabilidade é um instrumento de rastreabilidade terrível, porque você não apaga o que você deu enter no seu computador e foi para frente. Você apaga na sua máquina, você não apaga para frente. Então, respondendo... O registro, ele é efetivo, né? Você não consegue. Não adianta você fazer uma fraude com a Receita Federal, pois o Estado não vai se envolver nisso. Ele também é parte interessante, a base de dados é a mesma, o confronto de informação existe a mesma. Então, a planificação do CNPJ e do CPF, acabou isso, não tem como mais acontecer essas coisas. Então, eu acho que o contador hoje ele tem que se ligar nessas coisas, ele tem que se preocupar com o conhecimento, aprimoramento dele, educação continuada, estudar bastante, transformar o potencial dele em devolutivo para o cliente, ele colocar coisas novas, ele enxergar a empresa de uma outra maneira, ele lutar pelos processos para que a contabilidade dele seja muito bem feita e com entregas importantes, ele tem que gastar mais tempo em entregar a informação no tempo certo, correta, com alguns indicadores, trazer o cliente dele para essa interpretação do negócio, do que ficar preocupando com como é que eu entrego uma DCTF, como é que eu entrego uma DAS, por exemplo, né? Uma GFIP. Isto não faz sentido. Isso é só uma questão de você... De certo modo é repetitivo, né, Marcos? Isso aí é mecânico, volto a repetir. Pode ser que está dando um problema hoje. Uma boa ferramenta resolve isso, sim. De condições bem relevantes. E, Filemon, assim, a gente participa de vários grupos de contabilidade, discussões são interessantes, que elas são válidas. Eu estou com dúvida nisso, como é que você fez para resolver aquilo? Porque esse é o nosso trabalho, tá? Nós somos prestadores de conta, nós fazemos accountability, né? Accountability, a gente faz isso. Mas eu estou dizendo que isso aí é mecânico, isso aí você resolve com uma orientação que o Filemon me der, uma orientação que o fisco me der, um cara da informática me ajuda a resolver isso. Isso não é inteligência contábil. Aliás, isso é prestação de serviço gratuito. Porque a gente faz uma prestação de serviço para o fisco sem precedente e não ganha nada por isso. Aí ele vai dizer que você já recebe o seu cliente. Seu cliente não te paga por isso também, porque ele fala que isso é uma responsabilidade do fisco, e a gente fica nessa tentativa, não é, de fazer as coisas. Mas, enfim, faz parte também do que a gente tem que viver. Sobre o modelo holandês, né? Na Holanda, os contadores têm essa situação aí de ganhar do governo uma recompensa sobre esse trabalho. A nossa maior preocupação é essa hoje. Porque se você entrega errado, você cai numa malha, você vai ter uma dura pena aí para explicar isso. Por isso que eu digo que a validação, o sistema que você gastou lá atrás para interpretar corretamente é que vai mitigar seu erro, seu risco lá na frente. Então aí, a gente... Bacana. No primeiro passo, então, a gente está falando de input. Nesse passo que a gente acabou de falar, a gente fala de processamento. E no terceiro passo, que seria o output, a entrega de fato, a informação processada, a inteligência de negócio, a inteligência contábil, o que a contabilidade consegue informar ao cliente, trazer de valor ao cliente. E aí eu já conheço um pouco do teu trabalho aí, principalmente da tua empresa, e do teu software. Você tem uma ferramenta que agrega nessa entrega. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, as variáveis que envolvem essa entrega, e depois você falasse um pouco da tua ferramenta e como a tecnologia impactou sobre isso. A gente, pensando nisso tudo que eu te falei ao longo do tempo, convivendo com clientes de portes que são diversos, mas que necessitam da informação,
Eu me preocupei muito em fazer essa informação chegar. Como é que essa informação chega ao usuário final? E também muito preocupado com a linguagem, porque o empresário ele não tem uma linguagem técnica apurada. Ele não tem isso, ele tem o conhecimento do negócio dele, ele gasta tempo, energia dele com isso. Mas ele se interessa por conhecer informações que vão abrir o leque e o campo de visão dele sobre a empresa que ele tem. Isso é relevante. Mas se você jogar para ele o contabiliza, o economês, ele não vai entender. Daí a gente desenvolveu um cockpit de indicadores que eles são aplicados hoje aqui conosco em pequenas, médias, grandes e gigantes empresas. Eu entendi lá atrás, quando eu estava fazendo um trabalho com a rede de concessionárias Fiat, porém eu estava com a Fiat, com a montadora, eu entendi e lutei por isso e consegui o seguinte: o que é razoável, o que é justo é eu levar para o pequeno empresário a mesma informação que ele recebe, que o grande também recebe na mesma modelagem, principalmente quando tem relação entre eles. Então, como que o grande enxerga uma coisa, como que o pequeno enxerga essa coisa? Eles precisam enxergar iguais. Só que o grande tem uma trajetória diferente de formação de pessoas, o pequeno não. Então, a gente criou um mecanismo que hoje, coincidentemente, ele atende as grandes também, que era simplificar a linguagem, de forma que as pessoas pudessem entender melhor esta linguagem financeira aliada à contabilidade. A gente criou uma plataforma, chama-se MRP Consultar, onde a contabilidade é a base, eu não abri mão da essência da contabilidade, ou seja, quer usufruir do benefício? Quero, então tem uma contabilidade certa, primeiro de tudo. Então, primeiramente, você tem que ter uma contabilidade correta, em dia, justa, que seja em torno de 95% a 90% dela confiável. Segundamente, eu alimento a minha plataforma com essa contabilidade dos balancetes que o contador me gerou. E para facilitar mais a vida, volto a dizer, o meu sacrifício está no começo, quando eu faço a customização, quando eu faço a parametrização entre as coisas. Lá no início. Mais uma vez, a gente vê a importância do input, né? Do input. Veio certo, vou te devolver certo. Mas eu sofro, entre aspas, uma única vez, quando eu recebo o teu balancete da tua contabilidade, do seu cliente. Você me manda, eu parametrizo, acerto com você, coloco no meu sistema, acabou, não ponho mais. Nunca mais. A não ser que houver uma mudança. Trabalho, né? Um default. De para. Todos os meses, você vai subir essa informação da tua contabilidade, do seu cliente, para o sistema e vai entregar para ele. Você vai disponibilizar para ele no palm top dele, na verdade, no celular, no tablet, no notebook, onde ele quiser, que ele vai ver online, quantas pessoas quiserem acessar. É lógico que ele vai precisar ter o conhecimento. Então, precisa ter um manualzinho, um mentor, alguma coisa assim, que ele possa entender o que é uma necessidade de capital de giro, o que é uma liquidez, o que é um endividamento, o que é um fluxo de caixa operacional, o que é um fluxo de caixa livre, o que é o grau de endividamento, enfim. Mas você vai agregar valor para o seu cliente a partir do momento que você vai entregar um balancete certo, na data certa, seguido de um sistema que ele vai conseguir fazer a leitura perfeita. Perfeita da situação econômica e financeira do negócio dele. Eu acho, Filemon, que isso é agregar valor na contabilidade. Não importa o formato, mas é agregar valor. Ou seja, se eu for ficar preocupando exclusivamente com a entrega de uma GFIP que eu tenho, eu vou morrer no caminho. Porque isso é tecnologia superada. Isso é tecnologia superada. Isso é só parâmetro. Agora, você como contador de escritório de contabilidade, você tem que trazer algo de novo para o seu cliente, para ele falar, nossa, eu gosto do Filemon, porque eu recebo todo mês isso aqui, ó. Eu recebo um balancete certo, eu recebo críticas, eu recebo os indicadores que eu quero ver meu negócio, ele vem fazer reunião comigo, se precisar nós estamos juntos, se eu quiser fazer uma projeção, ele me ajuda, enfim, esse é o empresário que vai surgir depois do Covid e essa é a contabilidade que precisa ter. Com esse olhar, a gente criou, então, essa plataforma. Ela tem funcionado muito bem com os nossos clientes. Já fizemos testes com alguns escritórios de contabilidade. Nosso intuito é agregar valor para esses escritórios, que eles possam oferecer um processo diferente para os clientes lá na ponta, a um custo escalável, né, uma condição escalável, para que ele possa, sobretudo,
ele, o contador, ser reconhecido como um profissional moderno, um cara que tem uma cabeça legal, diferente, é um cara que está com aquela visão de que ele pode fazer a diferença daqui para frente, sabe? Que não necessariamente uma visão apenas processual, mas que a gente chegue ao final do trâmite do sistema, que é o input, processamento e entrega, né? Que nessa Isso mesmo. entrega seja uma entrega qualitativa e não só quantitativa. Exatamente. E aí agora eu vou justificar tudo que eu comecei a falar lá desde o começo. Nesse caso do meu sistema, quem é o cara importante nisso? É o contador, porque ele vai me entregar a contabilidade, que é o input com a melhor qualidade possível. Então está nas mãos dele. Ele me entregou isso, o processamento, que é o que eu digo que isso é tecnologia superada, eu faço sem o menor sofrimento, é milésimos de segundo, está pronto. E o que é o importante? O final, a entrega que eu faço para o usuário. Então, as pessoas estão no começo e no fim. Quem me entrega e quem recebe. O meio eu já resolvi. Esse é o ponto. É interessante, de uma forma mais, vamos dizer, de uma forma mais popular, eu tenho falado que contadores trabalharão nos extremos, né? E não necessariamente, tirando um pouquinho a linguagem científica do input, do output do processo, se o contador trabalhar no extremo, ou seja, ou ele vai trabalhar configurando, gerando informações precisas, parametrizando, configurando, criando sistemas, né? Porque eu já vejo muita gente de contabilidade já também partindo para o lado da tecnologia, e aí o cara faz ele é contador, mas ele também está indo para o lado da tecnologia. Eu confesso que já tenho procurado coisas também nesse sentido, porque eu entendo que é algo bem sinérgico para o contador, um conhecimento válido demais para o contador nessa atualidade. Ou ele vai parametrizar, criar, organizar a informação, trabalhar com processo, ou ele vai trabalhar com análise, ou ele vai trabalhar com perícia, ou ele vai trabalhar com auditoria, ou ele vai trabalhar com gestão, que aí é o outro lado, digamos que é um outro extremo do processo, né? Nesse sentido, acho que aí casa muito bem com o que você está dizendo, que é justamente, ou ele vai trabalhar no input, ou ele vai trabalhar no output, porque o processo a gente já tem ferramentas no mercado que vai suprir essa necessidade, e é interessante que cada dia com menos custo, né? É, isso aí. Mas eu acrescentaria o que você está dizendo, que faz sentido, somente o seguinte: se eu utilizar tudo isso a meu favor, eu, contador, eu tenho mais tempo para ser contador, ser o gestor junto com o meu cliente e ainda ser possivelmente um auditor para ele no final. Que aí eu tenho tempo, porque como eu automatizei tudo, eu não preciso perder tempo com coisas que a mecânica, o sistema fazem para mim. Eu ponho um revisor, acabou. Então, esse é o profissional da contabilidade. É para esse lado que o cara tem que ir. Porque e usar a ferramenta nesse sentido, né? Usar a ferramenta a favor dele, né? Isso, é essa a ideia. Toda e qualquer ferramenta. O nosso sistema, o nosso software, na verdade, a nossa plataforma, ela visa isso. Né? Aproveito, disponibilizo para você e para os seus colegas que quiserem fazer um teste. A gente pode fazer simulações em cima disso para que eles possam conhecê-la e ver o benefício que pode surgir e fazermos uma degustação por um tempo. Acho que é bacana, acho que vale a pena. Pode ser que as pessoas se surpreendam com isso. Claro, claro. Eu até quero fazer o seguinte, e se for possível, se puder estar aí no computador, se for possível, de você mostrar um pouco sobre como funciona essa ferramenta. Eu queria só fazer um adendo aqui, que acho importante nesse momento da nossa conversa, que é a seguinte: os escritórios de contabilidade têm um dado que eu vi numa palestra que não chega a 50% o nível de aderência ou de utilização de ferramentas de software nos escritórios de contabilidade. Isso me assusta um pouco. Por quê? A pessoa compra
um software, por exemplo, que tem 10 funcionalidades, mas ele só usa 3, só usa 2. Muito por não ter tempo ou condição de parametrizar, ou não querer gastar tempo com parametrização, com customização, sendo que se ele estivesse utilizando esses 10 módulos ou essas 10 ferramentas, ele poderia ganhar tempo, agilidade, por conta da parametrização inicial, ele teria mais velocidade de trabalho. Você, com grande experiência que você tem, percebe essa subutilização das ferramentas que as pessoas têm no mercado? Sim, com certeza. Aí não são só contadores, não, né? As empresas de um modo geral. Mas isso é uma cultura. Isso é uma cultura. Quando você escolhe um sistema, você escolhe ele pela sua melhor funcionalidade, assim como você escolhe um celular. Mas na hora de usar, você não usa isso que você escolheu quando vai comprar. Porque isso dá trabalho. Isso é pesquisa, esse desenvolvimento, tem uma série de coisas em cima disso. Então, mas é fato, o sistema, quando ele foi concebido para resolver esses problemas. Né? E não consegue se você não fizer a plenitude dele. Bacana.